Tem determinadas palavras que elas ganham um determinado sentido que elas, na verdade, não têm. Eu fiz um episódio lá para o Resumo Cast, do Gustavo, e a gente começou a falar sobre egoísmo. Ayn Rand dedicou um livro inteiro sobre isso, né? Porque as pessoas, quando você fala fulano é egoísta, e você vê isso no uso comum, né? Aí você já denota o seguinte, que aquela pessoa não é uma pessoa legal, não é uma pessoa, e aí tem uma conotação negativa. E aí Ayn Rand vai mostrar, olha só, todo mundo é egoísta, porque todo mundo precisa defender o leitinho das crianças. Então, ser egoísta, procurar defender os seus próprios interesses, não é o problema. O problema é o tipo de egoísmo que você pratica. Se você passa por cima dos outros, se você sequestra, se você rouba, se você assalta, se você engana, se você enrola, né? Ou se você serve. Se você serve bem ao seu cliente, se você ajuda e tal, papá. E aí então, como você sobrevive? Você sobrevive dando rasteira ou você sobrevive servindo em que o outro te agradece? Então ela vai decupar isso e diz: a palavra egoísta precisa de um adjetivo. Egoísmo tóxico, egoísmo saudável. Eu diria também que o narcisismo entra nessa história. E aí a gente pode falar de várias coisas, porque narcisismo, todo mundo é narcisista. Todo mundo tem que olhar no espelho antes de sair de casa, todo mundo tem que ver se tem alguma coisa amarrotada, se o cabelo está penteado, né? E aí existe o narcisismo tóxico e o narcisismo saudável. O narcisismo saudável é que você lida, né, com a sua vaidade, vaidade tóxica, vaidade saudável. Quando você ou se preocupa demais ou se preocupa de menos com a sua aparência, tem alguma toxicidade nesse processo. Agora, quando você se preocupa com a sua aparência de uma maneira equilibrada, aí você está falando de um narcisismo ou de uma vaidade saudável. Então tudo tem, né, um equilíbrio nesse processo. Me lembro até que o Pierre Levy fala isso no livro dele. Existe o remédio, né, e dependendo da dose, você pode ter um efeito tóxico ou um efeito saudável. Você tem que fazer os equilíbrios em relação às coisas, né? Então, e aí ele fala isso sobre as tecnologias, né? Quando você tem uma galera que vai aumentando o uso da tecnologia e tem uma outra galera que não usa, aquela galera que não está usando começa a ter um problema tóxico do negócio, porque ela começa a se distanciar das zonas de atração. E aí quando a gente vai ler esse livro, eu fiz essa análise aí semana passada, mergulhamos em Napoleão Hill, né? Ele vai falar de ambição. A palavra ambição aparece no livro dele, e aquela palavra reverberou na minha cabeça. E eu acho que ela se caminha na mesma direção da palavra egoísmo que a Ayn Rand colocou. Quando a gente fala de ambição, a gente não está falando que fulano é ambicioso. Pronto, você falou que fulano é ambicioso, aquele cara ali já é um cara que não tem nada a ver. Tem um caráter negativo. Quando, na verdade, a ambição, todos nós somos ambiciosos. Mesmo aquela pessoa que diz que quer morar naquela musiquinha, né? Quer uma casinha no campo, com meus amigos e nada mais. Aquilo é uma ambição, aquilo é um desejo, aquilo é uma vontade que a pessoa tem. Então, aí você pode ter a ambição, que é uma ambição tóxica, ou a ambição saudável. E aí eu acho que a reflexão é sobre isso, que é legal. A gente tem falado muito aqui de sucesso exógeno e sucesso endógeno. O que é isso? O sucesso exógeno, e que aparece aí no livro do Napoleão Hill, a parte que eu critico no livro dele, é quando ele fala de que todo mundo quer dinheiro, que o dinheiro é fundamental,
que você tem que batalhar pelo dinheiro, você tem que definir quanto você quer ganhar de dinheiro e repetir todo dia de manhã que você quer ganhar tanto de dinheiro. Isso, e aí você procura a fama, você procura a fama também, né? O reconhecimento, tudo isso você vê de fora para dentro, de fora para dentro. E quando na verdade a gente fala do sucesso endógeno, é aquele que vem de dentro para fora. Obviamente que ele precisa ser um sucesso endógeno sustentável. Não adianta você dizer, né, morar na rua que nem um mendigo e dizer, não estou tendo uma vida bacana porque eu queria realmente aqui ficar pintando e você está passando necessidade, está doente, está cheio de problema. Então o sucesso endógeno ele precisa de alguma coisa externa, ele precisa ser sustentável, mas ele tem que vir de dentro para fora. Hoje em dia, a gente, com a chegada da internet, com a chegada da revolução digital, a gente está tendo uma explosão do sucesso endógeno. A gente está tendo uma explosão da ambição que vem de dentro para fora, porque a gente está ampliando a personalização, ampliando a competição, e tudo isso está demandando das pessoas discutir isso que a gente está discutindo agora. Há 10 anos atrás, talvez esse assunto não tivesse muito sentido discutir. As pessoas não tivessem muito interesse, mas hoje tem. E você vai ver que nesses livros de empreendedorismo, né, eu estou entrando agora essa semana no livro do Gustavo Caetano, que é o Pense Simples, vai se falar o tempo todo de felicidade, vai se falar o tempo todo de você testar se aquilo que você está querendo fazer, daquilo que você quer empreender, seja um empreendimento macro, seja um empreendimento meso, né, ou seja um empreendimento micro, você tem que procurar saber se você vai ficar contente naquilo. Senão tu vai começar a trabalhar, batalhar para ter um espaço no mercado, e aí vai chegar ali a 2, 3 anos e fala, cara, não estou feliz, para tudo, porque não é isso que eu quero. E aí então nesse artigo eu falo da ambição idealizada e da ambição pivotada. O que é isso, Nepô? A ambição eu vou testar a minha ambição, não só do ponto de vista de dentro para fora, como de fora para dentro. Eu vou lá, faço uma primeira coisa, foi legal, estou satisfeito, estou gostando. As pessoas estão achando legal também. Então aí você está fazendo um jogo de mão dupla, que é essa ambição pivotada. E a ambição idealizada é aquela, eu acho que eu gostaria de fazer tal coisa, de tal maneira, e aí você não testa nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. E aí então você poderia dizer que aí tem uma toxicidade nessa ambição e no outro lado você tem uma ambição mais saudável, né? Quanto mais pivotada é essa ambição, quanto mais você reflete, tem consciência dela, melhor. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21
99608-6422. Nipô, quero sair de Matrix, quero ser bimoral.